Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua casa, que Ele abençoe a toda a sua família. É um prazer retornarmos mais uma vez com todos com o programa Não Desista. Bem, minha amiga, meu amigo, você que sempre vem aí acompanhando os nossos programas, você tem visto testemunhos maravilhosos, histórias de pessoas que venceram por meio da fé. Quando já não havia mais o que ser feito, quando elas já se viam totalmente perdidas e sem esperança, elas chegaram ao universal e aprenderam a usar a fé com inteligência, a buscar em Deus a solução para os seus problemas. E elas então mudaram de vida. Daqui a pouco você vai conhecer a história da senhora Lina Andrade, que está aqui conosco no programa. Ela vai relatar um pouco do que foi a sua vida há um tempo atrás, quando ela tentou suicídio 2 vezes, e ela fala dos problemas que viveu no casamento. Ela vai falar sobre isso, das agressões, da violência que ela sofria, e enfim, e ela vai falar do que essa depressão trouxe para ela, as consequências da depressão. Por Skype nós vamos conversar com a senhora Arminda, que vai falar conosco lá da Suíça. Ela tinha depressão profunda e projetou o suicídio, ia matar também os filhos. Quer dizer, olha só as ideias que o mal colocava, os pensamentos que o mal colocava na cabeça dessa senhora, tirar a vida dos filhos, se matar. Daqui a pouco você vai conhecer essa história aqui no programa. Se você conhece alguém que sofre com depressão, uma pessoa que está aflita, desesperada e que já não sabe mais o que fazer, ligue para ela, peça para essa pessoa assistir aqui o nosso programa, porque ela vai ser ajudada, ela vai ser socorrida. Se você conhece alguém ou se você mesmo está vivendo uma situação difícil, complicada, então continue conosco aqui nesta programação. Fale para um amigo seu assistir aqui o nosso programa, tá bem? Ao final do mesmo, nós vamos pedir a Deus em favor de todos. Se você quiser, você pode preparar um copo com água e pode deixá-lo próximo aí à sua TV, para que no momento da oração nós possamos pedir a Deus para abençoar. E você vai poder participar depois e vai receber o alívio com toda certeza. Caso você queira desabafar, se você quiser conversar conosco, se quiser um atendimento, você pode ligar. Nós temos a nossa equipe de prontidão. Você vai ver as imagens agora da nossa central de atendimento. Temos ali o pastor Jonas, que está atendendo as pessoas juntamente com outros pastores, pelo número que aparece na sua TV, que é o 21 836 8008. Pastor Jonas, quem estiver aflito, quem estiver desesperado, quem estiver necessitado de uma palavra, pode ligar agora mesmo, que vai ter o atendimento, vai ter o aconselhamento, não é? Bom dia. Bom dia, bispo. Exatamente. Uma palavra pode mudar a história dessa pessoa, visto que muitas vezes é por causa de uma palavra que ela ouviu, de algo que lhe disseram, de situações que ela enfrentou, que ela está nessa situação. Problemas de família, problemas de saúde, palavras que nós ouvimos. E essas palavras podem ser vencidas com palavras de fé. E é isso que nós temos para essa pessoa, bispo. A palavra que vai mudar a situação dela. Então você pode receber essa orientação, pode marcar uma consulta espiritual de graça, não precisa pagar nada, tá bom? Marque uma consulta, você que está acompanhando o programa em qualquer parte de Portugal ou em qualquer país da Europa. Se você quiser marcar uma consulta, aí no país onde você se encontra, poderemos marcar para você com um pastor mais próximo aí da cidade onde você mora, para que você tenha a consulta espiritual sem ter que pagar nada. Aqui em Portugal, qualquer local, qualquer sítio de Portugal, onde você estiver acompanhar a programação, você também pode entrar em contato conosco. Bem, a depressão tem afetado muito os casamentos. Você vai ver agora uma matéria que mostra exatamente isso. Um casal que sofre com graves problemas porque um dos dois sofre com a depressão. Se você tem algum problema relacionado ao casamento, queria que você acompanhasse com bastante atenção
essa matéria. A depressão tem, de fato, destruído muitas pessoas, famílias, casamentos, tem feito pessoas perderem tudo na vida, inclusive o principal, que é a vontade de viver. Veja essa matéria. É provavelmente o maior mal do nosso século e atinge milhões de pessoas em todo o mundo. A depressão afeta somente em Portugal 400 mil pessoas e é uma doença tão grave que é já considerada a mais incapacitante da atualidade. Não é um problema específico de uma determinada etnia ou classe social, é uma doença que afeta pessoas das mais diversas idades, com as mais diversas profissões, capacidades financeiras e status sociais. Sendo uma doença mental, o problema vai agravando-se à medida que avança sem tratamento. E se no início sai escondido aos olhares de amigos e familiares, com o tempo, a depressão vai minando a vida profissional, social e pessoal. Uma pessoa diagnosticada com depressão sente sobretudo que lida sozinha contra um mal maior que si mesma. Especialistas acreditam que a doença surge por vários fatores genéticos, neuroquímicos, sociais, ambientais e psicológicos, onde se inclui o estilo de vida que se leva, acontecimentos vitais como perdas dolorosas, decepções e stress. E não sendo diagnosticada atempadamente, pode levar a quadros mais dramáticos, como a própria morte do doente. A pessoa tem acentuadas mudanças de humor, mudanças nos padrões de sono, falta de motivação, perda da vontade de viver, baixa autoestima, desvalorização pessoal e mudanças de apetite. Quando é levada para o lado emocional, a depressão afeta seriamente a relação com os outros, mesmo que o outro seja o marido ou a mulher. No que aos relacionamentos diz respeito, a depressão é de tal forma destrutiva que pode minar e arruinar por completo a vida dos parceiros. Aliás, para Xavier Amador, renomado psicologista clínico com diversos livros publicados e diversas pesquisas sobre problemas mentais, um casal cujo um dos membros sofra com depressão tem 9 vezes mais propensão de acabar do que um onde não existe a depressão. Mas um estudo realizado pela Universidade de Illinois vem mostrar que existe uma forma dos casais lidarem com o problema e o segredo está no apoio incondicional. O estudo recolheu 135 depoimentos de casais cujo um dos membros sofria com quadros depressivos e chegou à conclusão que casamentos onde exista uma maior união, casamentos fortes emocionalmente e com maior capacidade de diálogo, conseguem lidar melhor com a doença. A verdade é que muitos casamentos e famílias já foram arruinados por esta doença que todos os dias tem cada vez mais pacientes diagnosticados. A depressão é tão grave que é responsável por um suicídio a cada 20 segundos e uma tentativa a cada segundo. É uma doença que não pode nem deve ser vivida sozinha e para a qual devem contribuir o apoio da família, dos amigos, da própria ciência e de tratamentos adequados à situação de cada pessoa. Tratamentos eficazes, onde não existam internamentos, mas onde haja sim uma extrema ajuda emocional ao doente para que ele possa adquirir as ferramentas necessárias para ultrapassar as adversidades, sempre com um pensamento positivo. Então, realmente é algo muito grave. A depressão é grave, é um problema sério. É a doença que mais incapacita o ser humano. E muitas pessoas estão a sofrer com essa doença da alma. Uma doença que só pode ser tratada pela fé. Obviamente, nós temos os médicos, os psiquiatras que fazem esse tratamento, que dão as medicações para os seus pacientes. E muitos têm sido ajudados nesse sentido. Mas a cura definitiva mesmo para a depressão tem que ser por meio da fé. A pessoa tem que recorrer também à sua fé em Deus para que ela seja livre. Embora ela faça os tratamentos, mas ela deve também unir o tratamento médico ao tratamento espiritual, ao tratamento da fé. Porque nós sabemos que o que é da parte da medicina, então a medicina vai fazer. Os médicos vão fazer a parte deles. Mas existe a outra parte que é espiritual, e essa aí não há como um médico, um especialista, não há como
ninguém fazer nada a não ser Deus. Então é importante manifestar fé para que você consiga a solução desse problema tão sério, como tantas pessoas têm conseguido a solução. Deus cura a alma, não apenas o corpo, mas Ele cura a alma, porque ninguém melhor do que Ele para entender o que se passa na alma do ser humano. Nós vamos então falar com a senhora Arminda, que vai conversar conosco lá da Suíça. Senhora Arminda, me ouve bem? Bom dia. Bom dia. Senhora Arminda, a senhora teve uma depressão profunda e por conta disso a senhora projetou o suicídio, pensava em matar os filhos e depois se matar, foi isso mesmo? Foi sim, senhor bispo. Conte então para todos como foi esse momento da sua vida, esse momento tão triste. Então, bispo, é assim, eu tinha-me casado há uns anos já e tinha uma vida já construída, uma vida normal ou até acima da média, porque eu fazia parte de uma classe sociedade média alta. Eu e meu marido tínhamos construído uma vida e tudo parecia ir bem, mas eu tinha um problema que era, eu não era feliz, nada daquilo me trazia felicidade, nada me preenchia. E eu, como era infeliz, eu pensava que era culpa de toda a gente e de tudo, menos minha. Eu não era culpada de nada, então eu comecei a sentir aquela infelicidade, aquele vazio, comecei a ter pensamentos que realmente não eram muito bons e tornei-me uma pessoa muito agressiva, muito vingativa, uma pessoa sem paz nenhuma. Depois chorava muito à noite, principalmente à noite eu chorava muito, não dormia, não conseguia dormir, e foi assim que realmente começou a depressão. E quando foi que... de um certo... Quando foi que a senhora passou, senhora Arminda, quando foi que a senhora passou a ter esses pensamentos tão terríveis, de planejar, a senhora começou a planejar uma maneira de tirar a própria vida? Como é que surgiu isso? Surgiu porque, devido à minha falta de paz, à minha falta de felicidade, eu comecei a ter problemas no meu casamento, comecei a perder os bens materiais que tinha adquirido, eu comecei a ver a minha vida a desmoronar. E então achei que eu não estaria a fazer nada aqui, não estava cá a fazer nada. O que é que eu estava aqui a fazer? Eu era uma fracassada, no fundo. E foi isso que criou em mim esses pensamentos de acabar com tudo, inclusive a minha própria vida e a dos meus filhos, porque eu amava os meus filhos e eu não queria que eles ficassem a sofrerem nesse mundo. Então eu decidi acabar comigo e com eles. Quer dizer, foi um momento de desespero da parte da senhora. A depressão, Sim, sim. A depressão estava causando perdas, causando um sofrimento terrível. A senhora falou de perdas, inclusive perdas materiais, não é? Isso ocorreu por conta também dessa depressão? Ocorreu sim, foi tudo uma consequência da depressão, porque eu já não cuidava das coisas, eu já não tinha discernimento para saber aquilo que eu devia fazer, que posição devia tomar, que atitude, eu já não sabia nada, eu estava ficando literalmente louca. A médica que me tratou, ela disse que eu tinha muita probabilidade de ficar louca, completamente louca, e realmente eu não tinha o discernimento mental que eu tinha antes, eu já não entendia as coisas normais da vida. Certo. Senhora Arminda, como foi que a senhora conheceu o centro de ajuda? A senhora conheceu aí mesmo na Suíça? Conheceu em outro país, em Portugal? Onde a senhora conheceu? Eu conheci o centro de ajuda aqui na Suíça, porque eu vim para a Suíça com a roupa que tinha vestida. Eu e o meu marido, sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Nós chegamos aqui à Suíça assim, porque entendíamos que talvez a Suíça tivesse alguma solução financeira para nós.
E então mas eu vim muito doente, eu vim muito, muito doente. Para além da depressão, tinha uma doença física, uma doença na coluna, que me impedia de trabalhar, eu não conseguia ganhar dinheiro, porque eu não poderia trabalhar. Ainda tentei, mas não conseguia. E eu conheci a igreja aqui na Suíça, através da televisão, da TV Record. Muito bem. E ao assistir, a senhora viu um programa nosso na TV, ao assistir o programa, obviamente, os testemunhos chamaram a atenção da senhora. Creio que a senhora tenha visto ali histórias parecidas com a história da senhora, não é? Sim, senhor, Sr. Bispo. Eu, quando comecei a ver a programação da Record, eu não sabia o que era a Record, de quem era, não sabia o que era a Igreja Universal, o Centro de Ajuda, eu não conhecia nada. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Mas o que me chamou a atenção foi que era dito nos testemunhos que Jesus curava as pessoas. Eu pensava que Jesus curou quando esteve aqui, mas que não curava mais. E eu dizia assim, não é possível, como é que Jesus, ele não está aqui, como é que ele vai curar as pessoas? E aquilo começou-me a chamar a atenção, até que um dia eu decidi, não, eu quero ir lá, porque se realmente Jesus cura, então ele também vai curar a mim. E foi isso que me trouxe à igreja. Ou seja, a senhora fez um desafio de fé. E é isso que nós propomos a todas as pessoas que assistem os nossos programas, que elas façam um desafio de fé, como a senhora fez. Deixa, por favor, a senhora. O desafio que a senhora fez é o seguinte: se Jesus curou essas pessoas que estão aí a dar os depoimentos, se é verdadeiro isso, então, ok, isso vai ter que acontecer comigo. Essa é a fé inteligente. Essa é a fé que Deus desperta dentro de nós. É aquela fé que faz a pessoa tomar uma atitude. É o que nós sempre falamos aqui. As pessoas que veem, assistem os nossos programas, elas devem desafiar. Elas devem dizer, bem, se isso é verdade, se essas pessoas estão a dizer a verdade, se aconteceu mesmo um milagre na vida delas, então quero ver acontecer na minha vida. Eu vou lá também nessa igreja, quero ver. Se for verdade, vai acontecer comigo. Quer dizer, a senhora fez esse desafio, chegou à Universal e ao participar de uma reunião, eu pergunto, senhora Arminda, mudou alguma coisa na sua vida? A senhora venceu a depressão? A senhora continua com os pensamentos de morrer, de tirar a vida dos filhos, tirar a própria vida? A senhora continua fracassada financeiramente? Ou Deus fez uma mudança na sua vida de acordo com como nós temos anunciado aqui nos nossos programas? Então, eu cheguei à igreja e, claro, Deus não mudou a minha vida de um dia para o outro. Eu cheguei à igreja e conheci Jesus, eu conheci a palavra de Deus e eu comecei a praticá-la, ainda no início, mas eu vinha com aquela fé, se Jesus está aqui, se Jesus cura, então eu vou ser curada aqui, eu vou ser curada. E fui logo no início. Jesus me curou logo, tinha nem um mês de igreja e Jesus me curou. Pronto, eu já sabia que Jesus curava. E a partir daí foi tudo um processo que realmente me trouxe a libertação, a depressão. Fui curada completamente da depressão e isso é provado e comprovado. Eu fui curada da depressão, eu fui curada fisicamente da escoliose que tinha na coluna, fui abençoada em todas as áreas da minha vida. Os meus filhos estão aí, graças a Deus, formados numa das melhores escolas da Suíça, bem posicionados na vida, e Deus abençoou, me deu o Espírito dele, me fez conhecê-lo e me deu a salvação da minha alma. E hoje eu tenho empresa aqui, tenho empresa em Portugal, tenho vários imóveis, várias bênçãos que Deus foi acrescentando à minha vida. E o melhor de tudo, a senhora tem paz, a senhora tem alegria, a senhora tem prazer de viver. Quem olha para a senhora hoje não imagina o que foi a sua vida há uns anos atrás, né? Quem me conheceu vê essa diferença, com toda a certeza. E quem não me conheceu não acredita que eu fui essa pessoa, inclusive eu mesma. Eu às vezes digo assim, será que eu fui mesmo assim?
porque eu vejo-me outra pessoa, eu não me reconheço na outra. Eu vejo-me quem realmente eu sou hoje, que é o que eu sou. Quer dizer, Deus curou a senhora da depressão, abençoou seus filhos, a senhora recuperou os bens perdidos, tem empresa na Suíça, tem empresa aqui em Portugal, recuperou tudo que havia perdido, inclusive recuperou a alegria de viver, porque hoje a senhora tem prazer em viver. Diga uma coisa, senhora Arminda, a senhora conheceu então a Universal aí mesmo na Suíça, foi em Zurique que a senhora chegou, a senhora sabe qual a morada aí para as pessoas que acompanham a programação aí em Zurique ou em qualquer parte da Suíça? Sim, senhor, eu conheci a igreja aqui em Zurique, na Baslerstrasse 30, 80, 48, Zurique, na Média Campus. Muito bem. Senhora Arminda, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu testemunho, que Deus continue a abençoar mais e mais a sua vida e também a toda a sua família. Obrigada, igualmente para todos. Bom dia. Muito bem, tivemos aí a participação da senhora Arminda, diretamente da Suíça. Um abraço a todos que nos acompanham na Suíça e nos demais países da Europa também. Eu sei que a Record Europa tem chegado a vários países. Recentemente, a Record chegou à Itália depois de muitos anos. Finalmente, a Record agora está transmitindo toda a sua programação para a Itália, me parece que no canal 571, aparece aí também, temos aí, olha, até mesmo a morada aí na Itália, e vocês aí também poderão acompanhar a programação que será feita aí da Itália pela Record TV. E tem aí a nossa morada aí em Roma, como outras moradas também na Itália para você que mora aí, né? Você que acompanha também a Record TV. E os outros países também, França, Luxemburgo, Bélgica, onde quer que esteja a chegar a programação, que Deus abençoe a todos vocês. Você pode entrar no nosso site para saber qual a morada aí no seu país, tá bom? Entre no site, vamos colocar para você aí, está aí, igrejauniversal.pt. Você vai encontrar um ícone ali no site, como você vê nas imagens, você clica nesse ícone e aí você vai saber a morada próxima aí da sua casa. Nós temos aí, por exemplo, as moradas de Portugal, mas você vai ter uma parte que você vai encontrar outras moradas, não só na Europa, mas também em outros lugares do mundo, tá ok? Bem, vamos agora, você viu o testemunho da senhora Arminda, daqui a pouquinho nós temos aqui mais um testemunho dos nossos estúdios, a nossa convidada aqui também dos estúdios, a senhora Lina vai contar a sua história daqui a pouco. Ela tentou suicídio duas vezes. O marido era um homem muito agressivo, era um homem violento. Você vai saber da história dela dentro de instantes. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos os pastores da nossa central de atendimento. Eles estão prestando toda a atenção para as pessoas. Ali está o pastor Jonas. Pastor Jonas, as pessoas estão pedindo orientação espiritual? Bispo, nós temos aqui, eu gostaria de compartilhar com o senhor, porque elas estão pedindo. Tem o senhor de Odivelas, o senhor chama senhor Cabral. Ele sofre com ansiedade e diz que foi vítima de bruxaria. Nada avança, nada anda, e só Deus que vai poder ajudar, e já foi orientado. Temos aqui a senhora de Loulé, a senhora Odília. Ela tem problemas de saúde, já fez tratamentos, não conseguiu se restabelecer e também tem buscado agora ajuda pela fé para se levantar. E nós temos a senhora de Águida, a senhora Graça de Águida, com problemas familiares, com problemas sentimentais, casamento, que também não conseguiu superar com o próprio esforço, com a própria consciência, e agora tem buscado ajuda pela fé. Todas as pessoas que precisam de ajuda, que querem se levantar, o primeiro passo para se levantar é não mais aceitar e viver por terra, caído, frustrado. Então nós estamos aqui para lhe ajudar a se levantar, não só lhe consolar. Talvez você não vai ouvir as palavras mais belas, mas vai ouvir as mais eficazes, bispo. É isso aí. Palavras que resolvem, que é a palavra de Deus. Nós temos
uma matéria que vamos colocar agora, que fala de uma oração muito especial que teremos nesse domingo no nosso templo maior, em favor de todas as pessoas que sofrem e que querem a bênção de Deus para a sua vida amorosa. Nós vimos o testemunho da senhora Arminda, que falou aí dos problemas que ela enfrentou com a depressão, que atingia diretamente a família. A senhora Lina vai contar daqui a pouco como a depressão atingiu o seu casamento. Mas nós temos recebido no nosso templo maior muitas pessoas que têm vindo de todas as partes de Portugal e elas têm recebido os milagres que têm sido realizados pelo Senhor Jesus. O tempo dos milagres não passou. Jesus é o mesmo. Se ele fez milagres no passado, ele continua a fazer milagres também nos dias de hoje. Isso é algo incontestável. Nós tivemos no domingo passado, numa rápida viagem missionária a Portugal, a presença do Bispo Macedo, que saiu de um país onde ele havia feito uma concentração na Ásia, e saindo de lá ele veio direto para Portugal, onde fez a reunião no domingo, e já viajou logo a seguir. Eu queria que você acompanhasse esse momento da reunião em que o Bispo Macedo orientou as pessoas quanto a uma oração especial que nós teremos por elas nesse próximo domingo. Domingo agora, dia 31. Vamos acompanhar. Você que um dia foi casado, mal casado, tentou novamente, você que está buscando uma pessoa que venha completá-lo. Então, domingo que vem nós vamos ter aqui uma oração, uma busca para resolver o problema de casamento. Amém? Oração para os casais, para os lares, para as famílias. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você é mal casado, seu dinheiro não vale nada. Sim ou não? Então não adianta você ter tudo nesse mundo, sabedoria, profissão, dinheiro, sucesso, se você não tem uma companheira ou um companheiro de verdade, de Deus, você vai ser infeliz. Não tem jeito, você será infeliz. A felicidade começa com Deus, você tem um relacionamento com Ele. E continua essa felicidade aqui na terra fisicamente, porque nós somos espíritos, mas também somos carne, não é verdade? Nós precisamos de ter alguém do nosso lado para a gente apertar, pegar, abraçar, beijar. Sim ou não? Sim ou não? Por isso que Deus criou o casamento. Então, é a cruz. Você tem um relacionamento com Deus, primeiro lugar. Depois você tem a criatura do seu lado, a esposa ou o esposo e tal, que é de Deus também. Porque se não for de Deus, vai ser o inferno. A cruz vai ficar assim, ó. Compreenderam? Domingo que vem, traga sua esposa, seu marido, ou sei lá, ou o seu ex, dá um jeitinho, conversa com ele. De repente a coisa muda e domingo que vem você está casado novamente. Amém? Um casamento feliz e bem estruturado é um dos maiores bens que o ser humano pode conquistar. Mas muitos, por mais que tentem, não conseguem alcançar a felicidade nesta área da vida. Os casais precisam estar unidos e fortes para que juntos possam enfrentar as adversidades que surjam no seu caminho e vencer. Você que um dia foi casado, mal casado, tentou novamente, você que está buscando uma pessoa que venha completá-lo. Então, domingo que vem nós vamos ter aqui uma oração, uma busca para resolver o problema de casamento. Amém? Oração para os casais, para os lares, para as famílias. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você é mal casado,
seu dinheiro não vale nada. Não permita que a sua situação familiar piore para fazer alguma coisa. Venha e junte-se às milhares de pessoas que oram pelo seu casamento e pela sua família e que já obtiveram a transformação no seu lar. Este domingo, às 9h30, venha receber a oração especial de 12 casais de Deus que abençoarão a sua vida sentimental. Nós, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, temos o privilégio de podermos orar pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos, porque nós temos um casamento, nós temos um testemunho. Primeiro eu tenho uma aliança contigo, depois eu tenho aliança com a minha esposa. O bispo Domingos, da mesma forma. Os demais bispos, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus têm uma vida familiar. Nós somos exemplo. Exemplo de união, exemplo de fidelidade, de parceria, de companheirismo. Então nós podemos, meu Pai, pedir a Ti, pelo Teu povo. Domingo, às 9h30, na concentração de fé e milagres, exclusivamente no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. Então fica aí esse convite para você, para que você tenha a felicidade no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu casamento, para que você tenha a sua vida abençoada em todos os sentidos. Além dessa oração especial, a concentração de fé e milagres é uma concentração em que várias orações são realizadas e inclusive a oração pela cura com a água do tratamento. E sobre isso eu falo dentro de instantes. Pastor Pedro tem uma mensagem agora de uma amiga, ela mandou essa mensagem pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer na sua TV para que você possa mandar essa mensagem também. É o 91-861-7038. Pastor Pedro. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Ela diz assim: bom dia, tenho acompanhado o vosso programa. Tenho 17 anos e não gosto de mim. Mutilo-me muito, pois sinto um vazio muito grande dentro de mim. Por mais que as pessoas se aproximem, sinto sempre que todos me odeiam. Não consigo ser feliz com nada. Já tentei até o suicídio, várias vezes. Os médicos dizem não existe cura para o meu problema, mas me deram vários medicamentos para que me mantenha calma, mas sinto que preciso de ajuda. Só queria me sentir bem e feliz, ter um pouco de paz, pois a minha vida tem sido um inferno. Ajudem-me. Ela só tem, pastor, desculpa, ela só tem 17 anos e ela fala de automutilação, não é? Ela fala de automutilação, ela fala do vazio que ela carrega dentro de si, ela fala da tristeza, ela fala de pessoas que a oprimem e muitos jovens estão como ela. Nós temos recebido, inclusive, muitos jovens, temos até testemunhos aí. Há poucos dias nós mostramos a história de uma jovem lá do norte e essa jovem se automutilava. Não sei se temos até as imagens dela aí, a Kátia. Se tiver, seria até bom colocar para mostrar para essa jovem que nos escreveu, não há o nome dela mesmo porque ela é de menor idade, mas relatou aqui no WhatsApp. Mas a Kátia, quando deu o seu testemunho, ela relatou as várias vezes que ela se automutilou, exatamente pelo fato dela ser uma jovem muito depressiva. Ela carregava traumas porque na infância ela tinha sido abusada por uma pessoa muito próxima, uma pessoa da família. Isso causou ódio dentro dela, mágoas. Aí está a Kátia, né? Abra a imagem, por favor. Você vê a imagem dela, isso aí ela hoje ela está desse jeito. Mas não sei se tem a imagem dela antes, não é? Quando ela se automutilava. Tem, inclusive, na nossa revista para os depressivos, em uma das nossas revistas, há o testemunho dela. Não sei se nessa aqui, que está mais recente, se há o testemunho, mas ela relatou a sua história, todas as vezes que ela se automutilava. Nós vamos mostrar para você que escreveu aí essa mensagem, as imagens. A Kátia se automutilava, mas ela se libertou. Ela foi ajudada. Se ela foi ajudada, você também
pode ser ajudada. Você pode ser ajudada. Nós temos muitos jovens, aí está a foto, pode abrir a imagem, veja que foto triste, né, aqui. Isso aí foi um momento muito triste da vida da Kátia. Ela se automutilava, olha só, olha só. Essa jovem hoje está tão feliz, ela está tão bem na igreja. Não tem muito tempo, não, ela tem poucos meses na Universal e hoje ela está assim, ó. Ela está desse jeito aí, ó, tá vendo? Olha que diferença da fisionomia dela hoje para a época passada, quando ela se automutilava. Então teve jeito para ela, amiga. Então os jovens que acompanham agora o programa, que se automutilam, nós temos o FJU, que é a Força Jovem Universal. Muitos jovens têm estado conosco, inclusive aos sábados nós temos esse encontro às 16 horas com o FJU, e ali nós temos jovens que vêm, que participam das atividades, tem esporte, tem música, tem teatro, realmente um encontro muito maravilhoso, um encontro de jovens, caso você queira. Na Universal você vai encontrar muitos jovens como você que foram ajudados. Se eles foram, você também pode ser ajudada. Bem, o pastor Pedro vai conversar com a senhora Lívia, que vai relatar a história de como ela chegou no Universal, como foram essas duas tentativas de suicídio. Você siga ligando para pedir orientação, a nossa equipe está de prontidão. Pastor Pedro. Dona Lina, então, como é que era essa situação? Quais os problemas que a senhora passou? Eu passei que, portanto, o meu marido batia muito. Perdão. Eu sofri 17 anos de sofrimento. Ele fechava-me dentro de casa. Ele não queria que eu convivesse com ninguém. Quando ele vinha com os problemas lá de fora de casa, eu notava na porta que ele não vinha bem. Então, pegava nos móveis para ver para ver se havia problema. E eu então fazia tudo para não haver aquela situação, mas ele provocava e batia bastante. E foi sucessivamente, foi acontecendo essa situação. E ele depois dizia que arrependia-se daquilo que ele fazia, não é? Mas eu fazia tudo para agradar ao meu marido, mas ele depois voltava ao mesmo. E isto foi passando e eu disse, meu Deus, mas o que é que há de fazer este homem? Porque eu não sei como é que há de lidar com este marido, porque ele é difícil. E, portanto, a minha família, a família dele dizia, deixa, vai-te embora, as pessoas também, vai embora porque ele não gosta de ti, é melhor tu ires embora. Mas eu ficava assim a ouvir e pensar daquilo que as pessoas me diziam. E eu dizia, não, ele precisa de mim, eu tenho que ajudar, eu não vou deixar o meu marido assim. E assim fui passando, fui lutando. Mas as companhias também destruíam um bocado, porque eu puxava o meu marido para mim e as outras pessoas tiravam de mim. A pontos que chegou uma altura que fizeram uma bruxaria e eu aí fiquei doente. Puseram terra de cemitério, ossos, sal, passei uma salgadeira. E eu então pisei aquilo e até pensei que era açúcar. E disse, olha que brincadeira, mau gosto, derramaram aqui açúcar. Depois olhei para o chão, depois uma senhora da África disse assim, Dona Lina, tenha cuidado que isso é macumba. Mas eu não tinha jeito de passar ali, eu tinha que passar em cima daquilo. E eu digo assim, não é nada. E eu não acreditava e não acreditava, e eu aspirei aquilo tudo e meti dentro de casa e fui-me embora trabalhar. E ela disse, olha, isso é para matar a senhora. E disse, não diga disparates, Dona Adelaide, porque isso não é verdade. A senhora encontrou na porta de casa? Mesmo, fizeram assim até, desde o elevador até eu entrar dentro de casa. E eu digo assim, não é nada disso, e pronto, e isso passou-se. Quando foi piorando, foi sentir-me doente, foi sentir-me ir abaixo, as confusões ainda aumentou. Depois eu fui, portanto, uma cartomante para ver se resolvia o problema. Enfim, e aquilo não via resultado nenhum. A pontos que eu disse, não, eu não aguento mais isto. E eu peguei em mim, eu tentei deitar-me do 8º andar. Eu disse, eu não aguento mais. E ele estava lá,
E diz ele assim, então atira-te, eu não quero saber, atira-te. Mas ao mesmo tempo ouvia aquela voz que dizia, atira-te. E ouvia a outra que dizia, não faças. E eu não fiz, voltei atrás. Depois mais tarde tive a minha filha e começou os problemas. Cada vez mais eu tinha aquela situação, digo assim, meu Deus, eu não aguento isto. O que é que há? Eu queria sair com o marido, ele não gostava de sair comigo, não me acompanhava. Eu sentia-me inferiorizada dessa situação. E acabei por lutar muito e continuava a família a dizer para deixá-lo. Disse, não, eu não deixo o meu marido. Lutei, a pontos que eu acabo por ir para dentro do hospital, daquela situação da bruxaria. E eu vou, e os médicos dizem, a senhora não tem nada. Porque eu fazia análises, radiografias, não dava nada. A senhora sentiu o quê? Parecia, pastor, que eu estava a sair tudo do meu corpo. Um mal-estar, uma situação que não sei explicar. E eu até perdi o andar. Quando eu disse para o meu marido, olha, estou-me a sentir tão mal, que eu vou sair e já não volto. Ele disse, isso é de estás muito tempo aqui, não, é por causa disso. Eu disse, não, eu estou a sentir muito mal. Nesse dia teve sorte que o médico até, não sei, estava no consultório. Eu liguei para o médico e disse, doutor, eu estou a sentir muito mal. E eu preciso que o senhor venha cá rápido. E assim foi. O senhor veio, o médico veio, escutou-me, teve-me a ver e diz-me assim, chama a ambulância com oxigênio e rápido, diga para ele vir, e veio. Conforme ele chega, os bombeiros para me pegar, conforme eu faço para tirar as minhas pernas, eu não consigo. Não consigo mexer as minhas pernas. Tive que ir ao colo. Vou na ambulância com o oxigênio, automaticamente não me lembro de nada, pastor. Ali perdi os sentidos, eu disse, não sei se quando acordei, disse, doutor, eu não sei se morri, sei o que é que aconteceu. Ele disse, não se preocupe com isso. Entrei no hospital, tudo a correr, na hora do almoço. Perdão, pedi a comparência dos colegas e eu estava toda preta no peito. E a médica respondeu-me, a senhora não sabe aquilo que a senhora está toda preta? Eu disse, não sei não, eu não me vi. Ela disse, mas a senhora está preta e está a ir abaixo. Eu disse, eu sei que estou-me a sentir mal, o que está a passar não sei. Então, quando ela fica muito zangada comigo, porque eu não reajo, e disse, a senhora não pode fazer, só um que pode fazer, a senhora não consegue. E pronto, e depois aquilo passa e os médicos começam a falar com o médico e ela disse-me para mim, a senhora tem que ir a um psiquiatra, um psicólogo, porque o problema do seu não é aqui. E ele disse, ver para querer. Uma senhora que trabalhou comigo 25 anos, a senhora era saudável e de repente aconteceu isto. E eu fiquei assim a olhar e digo, mas eu sou uma pessoa normal. E ele dizia, não, ela tem que ir para um psiquiatra, um psicólogo. Ele disse, não, a senhora não precisa nem para um psiquiatra, um psicólogo. O médico que eu trabalhava dizia isso. E eu fiquei a olhar e tinha crises enormes, muitas crises. A pontos que há uma miúda no liceu e disse, olha, a dona Lina devia de ir à igreja. Foi assim que você tomou conhecimento da igreja? Da igreja. E veio logo, dona Lina? Não, teve um mês a ouvir a rádio. Ah, ouvir a rádio. Ouvir a rádio um mês. E o marido aí diz que estava-lhe a mexer muito de ouvir o que o pastor estava a falar. Estava-lhe a mexer com ele. Está uma coisa errada na nossa vida. E então acabei por vir à igreja. Fui bem recebida. No início, quando eu entrei, eu até não quis, entrei na porta e depois saí. Depois uma esposa veio e disse, você venha assistir à reunião. Eu disse, eu já vou, e eu entrei. Mas, graças a Deus, foi a melhor coisa da minha vida, que Jesus operou na minha vida, que libertei-me. Hoje tenho uma vida transformada. O marido é muito amigo meu, dos meus filhos, e é uma família abençoada, graças a Deus. Ficou curada?
curada sem nada, pastor, porque era espiritual, não era físico. O mal foi desfeito. Foi desfeito. Jesus desfez todo o mal. Aquele marido mau não existe mais. Não. É uma bênção. Quer dizer, vocês já tinham tudo para ser felizes e não era, né? Não. Uma oração como esta que nós vamos fazer domingo, tem pessoas que estão vivendo o que a senhora passou, os mesmos problemas, maus tratos, a violência doméstica, mas ela não quer se separar, ela casou para ser feliz. E ela nota também que existe alguma coisa que não bate certo. Porque a senhora disse que o seu marido depois se arrependia, ele não queria aquilo, quer dizer, uma força realmente do mal que o movia aquilo, né? Quem conhece hoje o seu marido sabe disso. Qual o conselho que a senhora dá para essa pessoa? Eu aconselho porque a pessoa nunca deve desistir do marido, lutar e ir também à igreja para se libertar do problema que tem, porque quando a gente luta, isto é espiritual. E eu dou conselho à esposa para lutar para o seu marido, porque tem pastores, esposas, obreiros para orientar. A senhora teve todo apoio quando chegou, Tive, né? graças foi orientada, a Deus, foi bem recebida. Sim, pastor. Teve que pagar alguma coisa? Não. E digo sempre às senhoras, aos casais, que quando o marido vem zangado, nunca se deve dialogar, ouvir, e só ouvir e não falar. Esperar o momento certo, Mas, né? portanto, quando estiver mais calmo, então falar, e depois, então, conversar, que já está mais calma a situação. Porque nunca se deve, porque se vão magoar-se verbalmente e não dá. Aquela depressão, emocionalmente, a senhora está bem também? Tudo bem, graças Passou. a Deus, tudo. Então tudo se transformou. Tudo transformou, da água para o vinho. E você que está nos assistindo agora tem a oportunidade também de buscar esta transformação para o seu casamento e para a sua família. Neste domingo agora, às 9h30, no Templo Maior, serão a oração de 12 casais. Na nossa sede, nós estaremos determinando a transformação da sua família. Vamos colocar agora uma matéria que fala sobre esse domingo. O pastor José esteve no Templo de Salomão e ele trouxe de lá uma água, a água do poço, o poço que nós temos ali no templo. Ele trouxe a água que usaremos, né? Que usaremos nesse domingo às 9h30 nessa concentração. Coloca, por favor, então, como foi esse momento da consagração dessa água. Templo de Salomão. Um lugar único. Um lugar de respostas de Deus para os que creem. Olá, Bispo Domingos e a todos em Portugal. Nós estamos aqui no Templo de Salomão, com um objetivo, com uma missão. E nós sabemos que o que vamos fazer aqui agora vai trazer para a vida de muitas pessoas aquilo que elas precisam. O Senhor Jesus, em uma certa ocasião, diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Nós estamos junto ao poço aqui do templo para pegar um pouco desta água. E temos a certeza que aqueles que têm tido sede de uma família unida, realizada, de um casamento feliz, os que têm sede de uma saúde completa, de uma vida estável, sede do Espírito Santo, elas serão saciadas. Nós vamos pegar um pouco destas águas e vamos levar. E domingo nós daremos um pouco para todos aqueles que chegarem. Traga uma garrafa com água como esta. Nós vamos colocar uma gota destas águas. E como está escrito, nunca mais você voltará a ter sede. Vamos então pegar aqui do poço do Templo de Salomão estas águas e levar para Portugal. Aqui está. Nós estamos levando. Que Deus abençoe a todos abundantemente, aqui direto do Templo de Salomão. Se você tem sede de um casamento feliz, sede de prosperidade e saúde, se você tem sede de uma nova vida, domingo, venha receber a água do poço do Templo de Salomão, às 9h30, na concentração de fé e milagres, no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36,
a 200 metros do metro de Chelas. Domingo, o dia em que se prioriza a fé, em que se reúne a família e se ouve a palavra num clamor absoluto, numa oração para a união familiar que tem transformado tantas vidas. Tinha dificuldades financeiras, tenho 3 filhos, não é? E, consequentemente, isso na vida sentimental também não corre muito bem, porque se há falta de dinheiro, começa a haver falta de tudo, não é? Então corria muito mal, porque cheguei com muitas dívidas e não vivíamos bem mesmo. Antes de chegar à Igreja Universal eu era uma pessoa triste, vazia, tinha problemas espirituais, eu tinha pensamentos de suicídio, tinha insónias, sofria de depressão, por isso é que eu não me dava bem com o meu marido, porque realmente todos esses problemas vieram a afetar também, não é? Porque meus pais se separaram e então isso para mim me afetou muito. Chorava muito, tinha muita angústia, não tinha vontade para fazer nada, chorava muito e era horrível, não tinha paz, não tinha nada, não tinha vontade de viver. Sofri de depressão durante muitos anos, desde os 2 anos, ainda não tinha 2 anos de idade, após a morte da minha mãe. Tornei-me, embora muito pequenina, a isolar-me. Não aceitava ninguém, não aceitava as outras pessoas, isolava-me, ficava num canto. Tornei-me também muito nervosa, ansiosa. Tentei o suicídio aos 17 anos, depois casei, o casamento não deu certo, piorou, foi uma relação que não deu certo, então só piorou, ao ponto de eu muitas vezes, depois que os meus filhos não tinha, quando eles eram pequeninos, sim, tinha paciência para eles, dava-lhes todo o amor e carinho, mas quando eles entraram naquela fase que também precisavam mais da minha atenção e eu estava mal, como eu estava muito mal, eu gritava muito com eles. A bênção acontece na vida daqueles que tomam a escolha de estar presente neste momento único e sublime, reservado aos que desejam um verdadeiro encontro com Deus. A minha vida financeira começou a evoluir, comecei a conquistar, comecei a ganhar muito mais do que ganhava naquela altura, porque comecei a fazer os meus votos. Hoje temos paz, temos alegria, somos unidos e está uma bênção. O Espírito Santo para mim representa absolutamente tudo. Porquê? Porque não sei viver sem Deus, não sei viver sem o Espírito Santo. Ao domingo eu participo porque realmente eu tenho que participar mesmo, porque é a paz, a força, nós somos mais determinados, tudo isso faz muita falta ao domingo, sim. A importância de participar aos domingos é a renovação, o carregamento, vamos lá assim, das baterias, para levarmos uma semana com paz, com tranquilidade e com fé. Aos poucos começou a minha vida realmente a mudar. Eu comecei a ter alegria, comecei a saber dominar os meus sentimentos, aprendi como dominar os meus sentimentos, as situações. Depois que se recebe o Espírito Santo, realmente nós vemos tudo de maneira diferente e temos coragem de fazer coisas que nós não tínhamos. E hoje tenho domínio próprio, vejo os resultados. Esta concentração de fé e milagres é uma bênção e ao domingo venho carregar as baterias para uma nova semana. E qual é que é o momento da reunião que a senhora mais gosta? Da busca do Espírito Santo. Porque é aí que recebemos a força. Às vezes passamos uma situação durante a semana que nos deixa mais para baixo, saio daqui com força para enfrentar uma semana com uma força como se tivesse 20 anos. Inúmeras pessoas preenchem sobretudo o interior com uma força inigualável, carregados de determinação, fé e coragem para mais uma semana. Concentração de Fé e Milagres, domingo às 9h30 no Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Não esqueça de trazer uma garrafinha com água para que nós possamos colocar
as gotas do milagre, inclusive as gotas que vamos colocar dessas águas que o pastor José trouxe do templo de Salomão, tá bom? Domingo pelas 9h30, então, na grande concentração de fé e milagres. Quero agora fazer oração em favor de todos vocês. Pegue o seu copo com água. Eu vou pedir a Deus para abençoar a sua casa e a toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro nesse instante em favor das pessoas que estão unidas conosco nesta programação e agora, nesse momento de oração, elas pedem a tua ajuda, teu socorro, elas pedem a solução para os seus problemas. Há pessoas que já foram a muitos locais, muitos sítios, à procura de uma solução e não encontraram. Mas agora elas recorrem a Ti, elas recorrem ao Teu Espírito, elas buscam socorro em Ti, elas buscam a solução dos seus problemas. Então venha ao encontro de todas elas, meu Deus, para ajudá-las, para livrá-las, para abençoá-las, para socorrê-las. Abençoe a todos, todos que ligaram para o programa, que desabafaram, contaram os seus dramas, seus problemas, e todos agora que unem a fé com a nossa. Esteja essa pessoa onde estiver, que ela seja abençoada pelo Teu Espírito, que ela seja alcançada pelo Espírito Santo. Meu Deus, abençoe os que estão hospitalizados, abençoe a todos, todas as famílias. Consagre o copo com água e todos que beberem sejam abençoados. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da água, beba com toda a sua fé. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Você que esteve conosco até esse momento, que Deus te abençoe. A senhora Lina, obrigado pelo testemunho. E a todos também, senhora Arminda, que deu seu testemunho lá da Suíça. Deus abençoe. Você já sabe o que fazer, não é? Agora depende de si. A nossa parte é essa. Nós chegamos aqui no programa e anunciamos os milagres, as maravilhas. Anunciamos aqui o que Deus tem feito. Agora, não podemos fazer a sua parte, que é chegar a um templo da Universal. Então procure quanto antes para que você fique livre da depressão, de qualquer outro tipo de sofrimento que você esteja a viver. Nesse domingo, pelas 9h30, a concentração de fé e milagres. Não se esqueça da mudança de horário, né? Em Portugal haverá a mudança de horário neste domingo. 1 hora será adiantado no relógio, 1 hora a mais. Você tem que adiantar o seu relógio a partir de 1 da manhã. Tá ok? Só para lembrar todos vocês desse detalhe. Bem, a todos um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.